toda a informação chega a nós sob a forma de signos. Quer dizer, coisas que representam, ou seja, sinais que representam, por sua vez, outros sinais, uma coisa que nós chamamos signo, outra que chamamos significado, e essas duas, por sua vez, remetem a algo da experiência real que se chama o referente. Então, signo, significado e referente. É sempre assim. Isso aí já foi descrito há séculos por João de São Tomás e não resta a menor dúvida que a coisa é assim. Isso quer dizer, você conhecer o significado de um signo é somente conhecer outro signo com o qual você já está mais habituado. Por exemplo, você pega uma palavra, você vê o significado dela no dicionário, constitui-se de outras palavras, supondo que você conhece essas palavras. Então, você capta o sentido da palavra desconhecida através de palavras conhecidas. Mas tudo isso nada significa sem a referência a algum dado de experiência, que pode ser um objeto de percepção sensível, por exemplo, um animal, uma pedra, ou o nome de uma pessoa, alguma coisa assim, ou que pode ser um dado mais complexo da experiência interna, como um sentimento, uma ideia, um próprio conceito pode ser também ele o referente. E assim por diante. Ora, e esses signos, por sua vez, eles se organizam em grandes estruturas, em grandes sistemas. O primeiro desses sistemas chama-se a gramática. A gramática, como definia Dante, é a construção material da língua. Ela se constitui de sons e grafismos articulados de modo a poder veicular significados e referentes. Isso quer dizer que, sem o conhecimento da gramática, é impossível o acesso a estruturas mais sutis, que já se referem ao mundo dos signos e dos significados propriamente dito. Os vários sistemas de signos que você vai aprendendo aprimoram a sua relação com esse fundo de experiência. E esse aprimoramento consiste exatamente em você estar sempre consciente da tensão entre uma coisa e outra. Por exemplo, se você aprender todas as regras da gramática do seu idioma, todinhas, até a última, você sabe que há muitas coisas que continuam indizíveis nesse idioma e que, no entanto, existem. Em países onde as pessoas têm uma consciência linguística mais aprimorada, elas estão sempre conscientes disso aí. E na França é muito comum você perguntar para a pessoa como é que se diz tal coisa em francês, e ele responde, isso não se diz em francês. Quer dizer, você vai ter que usar uma paráfrase, fazer um arranjo qualquer, porque a nossa gramática não permite dizer isto. Tá certo? Em inglês a gente observa isso. E, por exemplo, como você traduz assim, eu estava em tal lugar, em inglês. Você diz, I was. Não, I was é tanto estava como estive. Estava quer dizer que naquele momento preciso, eu estava ali. E não que eu estive, quer dizer, já tinha passado por lá, já tinha ido embora. Não, eu ainda estava. Isso aí não se diz em inglês. Você tem que fazer uma paráfrase, você tem que acrescentar outras palavras para dizer isso. Então, toda língua tem essa limitação, e é por isso mesmo que quanto mais línguas você aprende, mais você entende a sua própria, e entende os recursos próprios dela e as limitações dela. Essas limitações, por sua vez, também são recursos. Porque em literatura, você vê, todo escritor ele esbarra a todo momento com as limitações da sua língua. Tal coisa não se diz em português. Tá certo? Então, por exemplo, em russo não existe o verbo ser. Então, como é que eles fazem para estudar ontologia? Eles têm que fazer um arranjo. Não é isso? Então, para você dizer em russo, isto é uma casa, você diz, eta dom, isto casa. Todo mundo entende o que você quer dizer. Mas daí, se você vai, e o ser? Em que consiste o ser casa? Fala, bom, aí você vai ter que fazer uma paráfrase, porque não vai dar. Então, todas as línguas, por mais ricas que sejam, e a língua inglesa é, vamos dizer, de uma riqueza oceânica,
Você vê o dicionário Oxford, tem 20 volumes de 1000 páginas cada uma. É uma monstruosidade, isso é um assinte à espécie humana. Ninguém pode saber tanta palavra assim. Tá certo? Quer dizer, a maior parte das palavras que estão lá nunca serão usadas, mas elas têm que estar lá porque pode ser que algum dia faça falta. Né? Então, o inglês, como tem uma gramática muito simples, uma estrutura muito simples, pobre até, ele compensa isso com o número de palavras. Então, em português, ao contrário, as palavras não são tantas, mas as possibilidades de construção com esse maravilhoso sistema de verbos e conjunções que nós temos permite você fazer frases muito complexas que não podem ser traduzidas em inglês, que você tem que picotar. O neguinho faz uma frase de 15, um período de 15 linhas, em inglês você tem que cortar em vários pedacinhos de 2 linhas. Você vê como é. Hoje mesmo, ele estava lá rezando o credo. Né? O credo em português é uma sentença só, do começo até o fim. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, vírgula, em Jesus Cristo, seu Filho, nosso Senhor, que ponto final. Né? Em inglês, isso dá mais de 10 frases, todas separadas por ponto. Eles não conseguiriam fazer uma frase tão comprida, ninguém ia entender. Então, todas as línguas têm essas limitações que dão vamos dizer, também a sua riqueza específica. Se você não aprendeu a manipular tudo isso, se você não conhece as regras de gramática, o vocabulário da sua língua suficientemente, eu digo, como é que você vai saltar daí para aprender relações lógicas puras? Se você não aprendeu todas as combinações possíveis de palavras segundo a gramática do seu idioma, muito menos você vai captar o conjunto das relações lógicas, das quais você vai precisar para você pensar isto ou aquilo. Então, você vê aqui, os formandos das nossas universidades esbarram já na gramática. O número deles que domina a gramática é ínfimo. Quando as pesquisas mostram que 50% dos formandos são analfabetos funcionais, isso não quer dizer que os outros sejam todos grandes inteligências. Né? E quando você pega os formados, quer dizer, os caras que foram aprovados, você vê que o número de teses que tem erros monstruosos de gramática já na primeira página. Se você escrever uma tese a meu respeito, um tal de Patrick, ele já começa com erro de gramática na primeira linha. Né? E daí prossegue outros, e outros, e outros, e outros. Eu digo, bom, então ele não domina a estrutura material do idioma. Como é que ele vai poder dominar o universo de ideias abstratas, relações abstratas de mera possibilidade que existem em cima disso? É impossível. Agora, ele pode, por exemplo, aprender, vamos dizer, lógica matemática. Mas a lógica matemática é apenas uma silogística. O que é silogística? É o encadeamento das proposições. A ordem linear das proposições que se seguem umas das outras ou não se seguem. A lógica matemática inteira é uma silogística. E a silogística é um fragmento da lógica. O fundamental da lógica é a hierarquia dos conceitos. Ora, você pode fazer uma hierarquia dos conceitos baseada em puros significados convencionais. Por exemplo, nós convencionamos que o conceito de seres vivos abrange e transcende o conceito de animal e o conceito de vegetal. Não é isso? Mas de onde nós tiramos esse conceito? E se eu não sou capaz de reconhecer se ele está vivo ou morto? Tá certo? Esses conceitos não significam nada. Quer dizer, esta ordem dos conceitos, ela expressa algo da estrutura da própria realidade. Ou então não expressa absolutamente nada. Ora, a ordem dos conceitos significa, dado um fenômeno, você saber dentro de quais outros fenômenos ele está para ele poder existir. Você vê que essas pessoas elas não alcançam sequer o domínio do que seja um conceito. Porque tomam figura de linguagem como se fosse conceito. Se você não domina a linguagem, não domina a hierarquia dos conceitos, qual aparato de que você dispõe para você apreender um fenômeno complexo e inacessível aos sentidos, que é a existência de uma ordem social? A ordem social você não pode tocar, cheirar, ver. Você tem que percebê-la através de um tecido de relações
relações, sentimentos, reações, símbolos, etc, etc, etc. Por trás disso, então, você capta alguma unidade que diferencia, por exemplo, sei lá, eu estou aqui nos Estados Unidos, diferencia a ordem social brasileira da ordem social americana. Essa diferenciação é tão grande que eu não conseguiria nem expressá-la em palavras. Eu percebo essa diferença com toda a sua riqueza e complexidade, mas eu só consigo expressar um pedacinho. Mas quando eu expresso esse pedacinho, os outros sabem do que eu estou falando, porque eles também percebem, de algum modo, a totalidade. Tá certo? Ora, quando nós vemos nas discussões públicas do Brasil, todas, sem exceção, as pessoas só pegam da ordem social dois aspectos. A ordem legal. Tem uma Constituição, tem a estrutura do Estado, legalmente constituída, etc. E, por outro lado, você tem o esqueminha marxista tradicional das classes sociais. É só isso que você pega. Eu digo, mas escuta, dada uma ordem jurídica e classes sociais, você tem uma sociedade? É claro que não. Isso é uma metonímia. Você está designando uma totalidade por duas das suas funções. Essas funções, para existirem, é preciso que exista muita coisa antes. Por exemplo, tem de existir um território a raios. Você tem uma disposição geográfica na qual as pessoas se colocaram e a partir do qual tentaram criar, vamos dizer, relações econômicas, sociais, etc, etc, etc. Quanto da estrutura social depende do território? Por exemplo, é a mesma coisa você... Eu lembro da figura lançada pelo Viana Mogg. Quando você entra numa floresta americana, você tem árvores bastante separadas. Você enxerga até o fundo. Você enxerga o horizonte através das árvores. Agora, quando você entra na floresta amazônica, você não enxerga 10 centímetros para dentro. É a mesma coisa você iniciar uma sociedade num território desse e no outro? É claro que não. É a mesma coisa você iniciar uma civilização numa terra fértil ou num deserto? Não, não é a mesma coisa. Então agora, na ordem jurídica e no esquema das classes sociais, cadê o território? Não tem território, gente. Pergunto eu, quantos dos traços e dos hábitos, dos costumes, dos valores de uma sociedade depende do território? Um montão. Então, primeiro, tudo que as pessoas dizem se refere a algo que está no território. O relevo, a vegetação, o solo, os animais, as plantas, etc, etc, etc. Tudo isto é o quadro dentro do qual as pessoas raciocinam. Em segundo lugar, ninguém começa uma civilização do zero, sempre traz algo de outra civilização. Que algo é esse? Quais são os valores, qual é a língua com que os camaradas, da qual os camaradas dispunham quando chegaram ao território? Essa língua, por sua vez, lhes dava instrumentos de comunicação suficientes para dar conta do território? É claro que não. Por exemplo, o neguinho desembarcava, vinha lá o cara de Portugal, desembarcava no Brasil e ele via lá uma multidão de plantas e bichos e acidentes geográficos para os quais ele não tinha nome. Claro que ele podia perguntar para os índios. Então o índio dizia uma palavra, Nhangatuba. Já tá bom, isso fica sendo Nhangatuba, não sei o que é, mas é o nome que eles dão. Você imagina quantas palavras novas os portugueses tiveram que aprender dos índios ou inventar para simplesmente poder se comunicar a respeito do território onde estavam. Isso tudo não existe. Só existe a Constituição, o Código Penal, o Código Civil e as classes sociais de Karl Marx. Isso quer dizer que pessoas que não têm o domínio da gramática e não têm o domínio da ordem dos conceitos, embora possa ter o domínio da silogística, que é a parte mecânica da lógica e que pode ser computadorizada facilmente, e aliás com vantagem. Um computador faz uma dedução muito melhor que qualquer um de nós. O computador faz deduções e cálculos tão longos que nenhum ser humano consegue acompanhar. E ele foi inventado para isso, e faz isso direitinho. Só que isso não tem nada a ver com a ordem dos conceitos. Um computador pode criar a ordem dos conceitos? Não, porque isso depende da experiência humana real, que o computador não tem.
Então, se o sujeito não domina a gramática e a ordem dos conceitos, ele não consegue captar sequer a noção de ordem social. A noção que ele tem é metonímica. Portanto, constitui inteiramente de figuras de linguagem que ele acredita piamente serem conceitos descritivos apropriados. Agora, você imagina o que são milhares de pessoas dando palpite nesta base. É para enlouquecer todo mundo. Claro que alguns se refugiam no domínio específico da sua profissão. Por exemplo, o sujeito é um advogado, é um jurista. Então ele discute só aquele aspecto jurídico. E ele não vai errar muito. Por quê? Porque o que ele fala é compreensível aos outros juristas e advogados. Mas isso se refere a coisas do mundo real? Não. Se refere pragmaticamente a procedimentos da própria classe profissional envolvida. Então, por exemplo, se você... Bom, não tem nenhum jurista ou advogado que não sabe o que é um embargo infringente. Todos sabem. Mas existe embargo infringente? Não, embargo infringente é uma coisa que alguém faz. Que outro profissional da mesma área faz. Não é isso? Então, toda a linguagem científica é constituída dessas coisas. É a manipulação pragmática de certos atos e procedimentos comuns a uma comunidade de ofício. Não é um conjunto de nomes de coisas. E não é uma descrição do universo objetivo. Então você pode se refugiar na sua linguagem científica, porque ali você está seguro. Tá certo? Mas você está seguro somente dos procedimentos próprios àquela comunidade. Isso não tem nada a ver com a realidade. Então, por exemplo, você pode decorar o Código Penal inteiro. Saber todos os crimes, todos os delitos, as suas definições e as penalidades respectivas. Agora, de repente aparece um acusado na sua frente e você, como juiz, tem que decidir se ele cometeu aquele crime ou não. Daí você apela a um negócio chamado tipicidade. Vamos ver se a conduta dele foi típica. Muito bem, mas qual conduta? Tem algum tratado de direito penal que descreva a conduta do seu fulano ou seu ciclano? Não, não tem. Esses são dados que você tem que obter da realidade, da percepção sensível, dos testemunhos, etc, etc, e na qual a ciência do direito inteiro não te socorre em absolutamente nada. Então, porque a conduta real de um criminoso não é uma conduta penal. Ela se torna penal quando vista sob o ângulo do penalista. Só deste ângulo. Mas, por exemplo, ela tem, vamos dizer, antecedentes psicológicos, emocionais, inconscientes, etc., que escapam formidavelmente da mera possibilidade descritiva da ciência do direito e tem que apelar a outras ciências, talvez. A quantas? Um número indefinido. Psicologia, sociologia, geografia, linguística, etc., etc., ou seja, o conjunto das ciências existentes. Então, por exemplo, o sujeito dá um tiro no outro. Isso aí envolve, então, elementos balísticos que estão formidavelmente fora do alcance da ciência do direito. Você consegue descrever juridicamente o trajeto de uma bala? Não, você tem que apelar a uma outra ciência. Agora, pega a balística inteira. A ciência da balística permite explicar por que o sujeito acertou e não errou? Não. A balística só estuda a relação entre um disparo e um alvo. A infinidade de circunstâncias que pode fazer você errar ou acertar, bom, ela tenta abranger alguns, não para descrever a situação como um todo, mas para permitir a sua manipulação. Por exemplo, um atirador experiente leva em conta a direção e velocidade do vento. Supondo que seja um tiro a longa distância, pode haver um desvio. Tá certo? Então, o sujeito mede o vento. Diz, eu preciso mirar aqui 1 centímetro para cá, 2 centímetros para lá. Diz, sim, mas por que estava ventando? Por alguma razão estava ventando. O vento não
Não venta porque sim. Né? Isto ultrapassa infinitamente a ciência da balística. E isso faz parte da realidade concreta. Mas, então, por exemplo, lendo os livros do Jim Corbett, que eu adoro os livros dele, um grande caçador de tigre, você vê que para você, um tigre mora num território de, sei lá, 200 quilômetros quadrados. Então, vamos dizer, vou caçar tigre. Eu digo, não. Primeira coisa, tem que achar o tigre. E isso é de uma dificuldade monstruosa. Então, a quantidade de conhecimento que o sujeito precisa ter ultrapassa qualquer formação científica que ele possa ter. Então, você sabe, por exemplo, que certos pássaros, quando vem o tigre, começam a piar que nem os desesperados. E, bom, de repente tem uma raça de passarinho que você não conhecia. Você não sabe o que ele vai fazer. É isso? Então, você imagina também a variedade das marcas que um bicho andando pode deixar no mato. No chão, nas árvores, nas folhas, etc. Alimento que ele deixou ali. Quer dizer, é uma coisa que não termina mais. Então, isso aí só se resume num treco que Ortega y Gasset falava, nós precisamos criar uma ciência da experiência da vida. É claro que é uma coisa hiperbólica. Essa ciência é quase impossível, tá certo? Mas tem muita coisa que se chama experiência da vida. Né? O Theodore Porter, no livro sobre as quantidades, a crença nos números, ele explica que para você aprender a manipular um aparato científico qualquer, que não precisa ser tão complicado quanto um reator atômico, pode ser um simples bisturi, tá certo? Isso depende do aprendizado pessoal, no qual o seu instrutor não conseguirá verbalizar tudo o que ele tem a transmitir a você. Ele pode dizer, você faz assim. Você tem que olhar ele fazer, captar a intenção, muda dele e fazer igual. Ou seja, você tem uma margem de comunicação não verbal imensa, sem a qual as ciências são impossíveis. E que, no entanto, faz parte da prática diária. Então, você imagina essas deficiências. Quer dizer, o negro não tem o domínio da gramática, não tem o domínio da ordem dos conceitos. Não é capaz de saber, por exemplo, se um conceito está dentro do outro, isto quer dizer que os objetos respectivos estão dentro do outro rigorosamente? Por exemplo, nós sabemos que o conceito de seres vivos abrange animais e vegetais. Mas existe uma infinidade de seres que você não sabe se estão vivos ou não, se eles fazem parte do orgânico ou do inorgânico. E isto é uma verdadeira maravilha, porque mostra o hiato intransponível entre linguagem e realidade. Então você fala o nome de certos entes, por exemplo, na biologia marítima tem vários desse tipo, você não sabe se eles são animais ou outra coisa. Mas as pessoas sabem que elas estão lá. Eles sabem do que você está falando quando se refere a eles. Então, sem esta comunicação não verbal, seria impossível. Você ia pegar a ordem dos conceitos e se apegar a ela como se ela fosse a tradução perfeita da ordem da realidade, coisa que ela jamais pode ser. A lógica inteira não funciona se você não tiver a experiência da realidade e não tiver a memória dessa experiência. E se essa experiência não transcender infinitamente o quadro lógico que você tem. Então, toda essa percepção tem que ser desenvolvida pela educação, gente.